Ronaldo. Ô, senhores, mostra, Popó, coloca pra mim aqui os próximos 3 jogos. O torcedor tá cansado de saber, só pra gente levantar aqui um pequeno debate. Então, o torcedor gosta de acompanhar isso, porque eu tenho acompanhado muito nas ruas, as pessoas que me conversam comigo, sempre pegam e levantam assim, os próximos jogos do Cruzeiro, e os próximos jogos do Vasco? Porque essa conta, ela tem que ser feita. Essa análise ela tem que ser feita. A gente tem que pensar, claro que tem que pensar jogar jogo, o Cruzeiro tem que buscar as vitórias em cima de vitórias, mas olhar isso é importante. O Thiago chamou a atenção para um ponto muito interessante, que o Cruzeiro, em jogos contra essas equipes que têm uma dificuldade maior e está vivendo essa parte baixa, tem mostrado alguma dificuldade. Você pega aí o próximo adversário do Cruzeiro, Curitiba, o Cruzeiro empatou jogando aqui. O jogo do Vasco foi aquele jogo com portões fechados, e o Cruzeiro acabou conseguindo a vitória para cima do Vasco. Mas em Fortaleza, que a gente ainda... A Fortaleza em qualquer circunstância é muito complicado. Em qualquer circunstância é difícil. Aí você passa lá para os jogos do Vasco. Não, peraí, só um detalhe. Tá. O Cruzeiro pega o Vasco aqui. Aí alguém em algum lugar vai dizer, pelo menos é em casa. O Cruzeiro ganhou uma partida em casa. Uma em casa. Então não dá nem pra você encher o peito e falar, não, mas pelo menos é em casa. Ô, Valor, você tem de cabeça como mandante a posição do Cruzeiro? 18º. Só não é melhor do que o Coritiba e o América. Olha só, isso preocupa. O Cruzeiro tem mais derrotas, o Cruzeiro tem 12 derrotas. Foram 7 em casa. Em casa. Quem perdeu mais do que o Cruzeiro em casa foi só o América e o Coritiba. Isso. Pontos de preocupação. Pontos de preocupação. Você acha que os jogos do Vasco são... que a sequência... Aqui o Cruzeiro tá aqui também, enfim. Você acha que América e Atlético Paranaense pro Vasco aqui? Então, o Atlético Paranaense na sequência vem com o Cruzeiro aqui também, tá? Então, esse jogo, Cruzeiro e Vasco, pra mim, ele vai ser o fiel da balança. E ele vai significar muita coisa. Até emocional. Que a gente tá vendo esse campeonato brasileiro, o emocional tá fazendo uma grande diferença. Gente, o Botafogo é um caso inexplicável nos últimos tempos. Mó ramelada. O Botafogo, na 20ª rodada, ele tinha 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Na 19ª, 13. Ou seja, vira o primeiro turno. O maior foi 13 ou 16? 13. A maior diferença foi 13 pontos na 19ª rodada. Estamos agora na 30ª... Terceira, vai começar a terceira agora. Porque o Botafogo tem um jogo a menos. Vamos lá, 32ª pro Botafogo, o Botafogo não tem vantagem, é 0. Então isso é emocional. E um jogo desse, Cruzeiro e Vasco, aqui no Mineirão, faltando poucas rodadas pro fim, isso aqui vai fazer uma grande Thiago, eu acho que a gente discutiu os próximos jogos aqui, acho muito importante. Mas você não acha que a gente tá desconsiderando demais o Goiás, não, cara? Tá focando só no Vasco e tal, e desconsiderando o Goiás. Que jogar lá com o Goiás, cara, é loucura. O Cruzeiro vai jogar lá com eles. Só que o Goiás, Thiago, será adversário do Atlético aqui no outro domingo. Ou seja, se o Atlético ganha do Goiás, acaba ajudando o Cruzeiro. Entretanto, Thiago, o Cruzeiro vai ter que fazer a parte dele. Não adianta nada o Atlético perder aqui, pode acontecer, pro Goiás, e o Cruzeiro dá uma derrapada lá no Coritiba. Cara, sabe o que eu acho? Que talvez o Santos será esse quarto time. Eu não tô confiando no Goiás não, viu, HG? De permanência? Vendo esse time do Goiás jogar, ele pra mim tá... É que assim, eu tô torcendo muito pra permanência do Cruzeiro. Não vou mentir isso. Eu gostaria que tivéssemos os 2 principais clubes do estado aqui já, porque o América não teve como ele permanecer em 2024. Já era o América. Mas eu tô achando que esse Goiás não vai conseguir se livrar, não. E aí a quarta vaga, eu achava que não até pouco tempo, mas agora não tem como. A realidade está batendo aí na porta. O Cruzeiro hoje está na zona de rebaixamento. A quarta vaga vai ficar entre Cruzeiro, Vasco e Santos. Acho que o Santos é um time que, cara, não me convence. Bahia pra você se salva? Eu acho que o Bahia vai se salvar. Pela bola até. O Bahia, embora no jogo contra o Fluminense não tenha jogado bem, foi o último jogo que eu vi do Bahia. Tiago, só uma informação, pegando as últimas 10 rodadas, o Santos é o 6º e o Vasco é o 4º. Pegando só o recorte das últimas 10 rodadas. Eu acho que isso tem peso. Não me convence, viu, El? Não convence, mas ele tá conseguindo beliscar os pontos. Olha só, você pega, peraí. Ter ganhado do Flamengo foi um negócio... Beliscar pontos. Você ganha do Flamengo,
você empata com o Corinthians, você ganha do Palmeiras. Então, esses pontinhos beliscados, é claro que o Santos está com 38 pontos, corre risco, e eu entendo a sua matemática, mas eu tô querendo só ser o advogado do diabo. Entendo, falando o seguinte, que eu acho que pela pegando bola, 10 cara, rodadas, 10... Mas pela bola você não tem condição de apostar no Cruzeiro, cara. Em relação ao Santos, sim. Não tem. Não tem. Cara, o Cruzeiro... Gente, o Santos tem um cara que decide jogo, o Cruzeiro não tem. Vamos falar mais. o Psicologicamente, no momento do campeonato, o Santos é mais forte do que o Cruzeiro. Sabe por quê? Porque o Santos já foi no Z4, já saiu do Z4. Já foi no Z4, já saiu do Z4. Agora eu quero ver psicologicamente o Cruzeiro. Cara, porque é a primeira vez no campeonato que ele coloca o pé no Z4. Se eu tiver que apostar... Você acha que essa aqui... Eu vou em você, eu só quero colocar, Luiz, essa questão psicológica. O quanto você acredita que isso pode ser um fator que está arrebentando com o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro, cara, eu achei o Cruzeiro passivo demais contra o Inter. Assisti o Inter praticamente controlar 80 minutos do jogo, cara. Ô, Everton, eu acho que é um fator muito preponderante, é muito forte, mas assim, eu vou até assistindo sempre vocês, eu vou numa coisa que eu sempre falei. Eu acho o elenco do Cruzeiro tecnicamente fraco também. Eu acho que o fator psicológico é muito importante, mas eu acho que o time do Cruzeiro falta peça decisiva. É um grande problema. Então, por exemplo, o Vasco em jogos não convence, mas aí o Verratti vai lá e faz o gol. O Santos tem problemas técnicos, o Marcos Leonardo faz gol. O Santos está tomando pressão, tem um goleiro que faz grandes defesas e ganha jogo pro Santos, pontua pro Santos. O Cruzeiro não tem. O Cruzeiro falta esse jogador, falta jogadores de qualidade. Para mim, o Cruzeiro tem um momento psicológico que é muito ruim, mas eu acho que a qualidade técnica do Cruzeiro também tem que ser sempre falado. E isso aí vai muito na construção do time. Tem vários problemas, mas a parte técnica do Cruzeiro é muito ruim. É que aí vai para conta da direção. Pois não, Thiago? Não, é que se eu tivesse que apostar nos 4 rebaixados hoje, ficaria nisso. América e Coritiba já, infelizmente. O Goiás eu acho que também não tem salvação. E aí pela bola também. E a questão ficaria entre esses outros 3. Hoje o Cruzeiro tem sido o pior dos 3. Entre Cruzeiro, Vasco e Santos, o Cruzeiro tem sido o pior. Mas eu ainda acho o time do Santos o que menos me passa confiança. O Marcos Leonardo é um jogador muito importante, ele faz gols, ele é um jogador que pra mim tem um futuro absurdo pela frente. O Soteldo é muita bola. O Soteldo é bola. Não acho isso. Bola. Eu acho joga bola. demais. Eu acho bola pra caramba. O grande problema é que, por exemplo... Se o Soteldo tivesse nascido no Nordeste... Não. Ele joga demais. Ele não joga demais. Nem no Santos. Aqui, sabe o que é o problema? Eu olho para o Cruzeiro hoje e quais as referências que eu tenho no Cruzeiro que respondem em campo. Colocar a bola de baixo. Colocar aqui. Nenhuma. O Matheus Pereira, que poderia ser, ainda não é, mas é o sopro de qualidade. Eu não posso dizer que as laterais do Cruzeiro, destacar só isso aí. O Lucas Silva, mas o Lucas Silva não tem sido suficiente para fazer isso aí que o Elton falou. Porque o Lucas Silva, por mais que ele exerça uma liderança... Teve um momento que ele colocou. Teve uma liderança... O mais próximo disso hoje é o Bruno Rodrigues. Mas, cara, não digo... Você viu o Medel ontem contra o Diego Costa? Ele alugou um triplex na cabeça do Diego Costa, cara. O Cruzeiro é um time meio panda, eu acho. O Cruzeiro é um time meio... Não é questão de frouxo, de correr menos. É postura. O Cruzeiro é um time, pra mim, que não tem personalidade. Mas não tem personalidade porque o seu treinador não tem. E o seu treinador não tem porque a direção também não me parece demonstrar. Eles estão querendo fazer um negócio aqui no Cruzeiro que é o futebol sem paixão. Que é o futebol pela lógica da matemática, que é o futebol pela lógica de mercado, que é o futebol pela lógica do que a Faria Lima pensa do futebol. E eles esqueceram, cara. Eles estão enxergando o Cruzeiro como se o Cruzeiro fosse, de fato, um Valladolid. Então, aquela dose de ousadia que você precisa ter na vida, porque tem hora que a vida fala, meu querido, você precisa tracionar, você precisa arrancar. Aí você vai ficar, mas do jeito que tá aqui tá bom. Tá tudo bom. Não, a gente vai no Corinthians, busca 2 reservas ali, resolve e tal. É claro que eles tentaram com o Wesley, é claro que eles tentaram com o Matheus Pereira, com o Gilberto, é claro, eu reconheço isso. Mas a partir do momento que viu que não dava certo, não dá pra ficar olhando, cara, pro horizonte, esperando que a terra se encarregue de mudar o rumo das coisas. É um negócio impressionante. Olha esse Vasco aí, falando em postura. Olha o Vasco, o tesão dos caras pelo jogo, olha aí. Ó. Esse é o Maicon, não, zagueiro? É um deles. É, o que tá vibrando ali é o Maicon, zagueiro. Do lado dele o Paulo Henrique, que é o 96. Gente, isso aí foi uma bola pra lateral.
17 eu não sei quem é ali. Olha isso. Afono. Ó. Olha lá. Isso. Olha o que eles vibraram por uma bola, foi para a lateral. Ai, mas isso aí vai garantir o Vasco na primeira divisão? Não sei. Mas se não tiver isso aí também, se você acordar todo dia, sair de casa para trabalhar, irmão, num desânimo desgraçado, você não vai conseguir nada na sua vida. Tanga Nada. frouxa? Tanga frouxa Nada. não dá. Meio Isso aí engorda, não. fronha, não vai conseguir nada. Pois não, Valu? Não, só falar o seguinte, pra mim, do 12º, pra mim nem o Cuiabá está livre. E aí é a forma que eu enxergo. A luta tá muito em aberto ainda. O Cuiabá tem 41 pontos, mas olha, eu não olho pra esse Cuiabá e falar, o Cuiabá tá safo. Acho que o Inter e o São Paulo, aí sim, dentro daquilo que eu até falava, são equipes que não eram para estar ali, 42 pontos, daqui para frente vão somar os seus pontinhos, mas também acho que realmente do Goiás até o Cuiabá está uma bagunça só, está tudo em aberto, principalmente o senhor Corinthians, na minha opinião, também com 37 pontos, com 40, eu não coloco o Corinthians fora dessa luta de forma alguma. Enfim, e os próximos 4 jogos do Cruzeiro, o meu entendimento, o Cruzeiro tem capacidade, tem condições de ganhar os últimos 3 jogos, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, tem porque é futebol. Futebol, ele foge, apesar de muitos tentarem explicar o tempo inteiro com números e estudos, algumas coisas fogem à explicação do futebol. Mas eu, Thiago Valu, entendo que o Cruzeiro precisa de fazer 50% dos 12 pontos que vai disputar nos próximos 4 jogos, para aí sim dar mais passos importantes para que consiga garantir a sua permanência. Não seria garantia, mas eu entendo que passa a permanência do Cruzeiro por fazer 6 pontos nos próximos 4 jogos.